Olá, meu amigo da Central do Enem, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Guara e aí hoje nós vamos fechar com você a Revolução Francesa na sua terceira e última parte, tá certo? Na semana passada você assistiu a parte 2, onde nós discutimos as fases desde a Assembleia Nacional Constituinte até a questão da Assembleia Legislativa. Hoje eu fecho falando agora da Convenção Nacional e do processo de construção, vamos assim dizer, do próprio governo revolucionário francês. Dentro da Convenção Nacional, nós vamos ter a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, a partir desse momento, ela vai agregar os franceses que têm as suas ideias, que defendem as suas ideias. E aí eu quero explicar para você essa ideia de partido de esquerda, partido de direita e partido de centro. Isso vem da Revolução. Por exemplo, na Assembleia Constituinte sentavam-se à esquerda, na Convenção, aqueles que eram dos chamados Clube dos Cordeliers, o Clube dos Jacobinos, não é? Esse Clube dos Jacobinos, eles eram de tendências ou de ideias mais radicais. Defendiam educação para todo mundo, acesso à terra, liberdade de expressão, eram chamados radicais. Por isso, qualquer pessoa hoje que se diz defensor de acesso à terra, educação para todos, liberdade de comércio, liberdade de expressão é chamado de esquerda, que defende as aspirações populares. À direita sentavam-se, não é, os burgueses de mais altos privilégios, esses chamados de girondinos. Então aqui você tem a direita, sentada à direita, então aqueles que defendiam mudanças, mas não mudanças tão profundas, não defendiam mudanças tão radicais. Esses direitos deveriam ser limitados às pessoas. Pensavam mais em liberdade de comércio, a questão do direito à propriedade. Então, aquele que defende isso era chamado aquele que senta à direita. Era um grupo que defendia mais a burguesia ou a alta burguesia. E no meio, no centro, na planície, sentavam-se aqueles que ora apoiavam os da esquerda, ora apoiavam os da direita a partir dos seus próprios interesses. Esses eram chamados os do centro ou da planície. Assim como a imagem que você está visualizando aí, se organizou a Convenção Nacional. E um outro ponto que eu queria destacar da Revolução Francesa é justamente a conhecidíssima República Jacobina, ou a fase mais popular ou mais radical da Revolução. De acordo com como está aqui no nosso material, nós temos a proclamação da República, que é o marco do ano 1 do novo calendário francês e início de uma nova fase da Revolução. Nesse momento, nós temos julgamento e execução do rei, com o fim do absolutismo aí, com esse momento, com esse ritual, a hegemonia dos girondinos, que no primeiro momento a alta burguesia vai governar, e novas coligações europeias contra a França. Um fortalecimento contra a Revolução que vai levar em abril de 1793, a formação do chamado Comitê de Salvação Pública. Esse Comitê de Salvação Pública ele será liderado pelos chamados grupos jacobinos, o grupo mais radical. Lembra do radical? Que é mais próximo do povo, que é mais próximo das aspirações populares? Então eles vão expulsar as lideranças girondinas da convenção e eu tenho a ascensão dos jacobinos. Os jacobinos, né, nós teremos aí então chamado poder dado aos montanheses. E aí a República Jacobina é estabelecida e eu tenho a fase mais radical da Revolução. Nessa fase mais radical da Revolução nós vamos ter alguns avanços. Quais avanços seriam esses? Primeiro desses avanços, o fim da escravidão, por exemplo, nas colônias francesas. Nós temos a escola pública sendo acessada pelas pessoas mais pobres. Nós temos também um projeto de reforma agrária defendido pelos jacobinos. Nesse momento, destaque para a República Jacobina, não é? Robespierre, o revolucionário Robespierre, um homem muito inteligente, muito culto, que vai liderar a revolução. No entanto, no decorrer do processo, Robespierre vai se perder um pouco dentro dos meandros do poder, que não é para qualquer um acessar o poder ele vai envolver Robespierre até o momento em que entra em colapso o processo da posição dos jacobinos dentro da convenção. O que vai ser mais tarde o processo de deslocamento dos jacobinos, o retorno dos girondinos ao poder, fechando nesse momento o poder de ascensão e consolidação da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é um marco.
ela é um marco para a história contemporânea. Ela representa o fim da Idade Moderna, por exemplo, e o início da Idade Contemporânea. Tanto é que no calendário oficial, na nossa cronologia do Ocidente, a Idade Contemporânea começa em 1789, justamente com a Revolução. Ela representa, em segundo momento, a ascensão da burguesia agora ao poder político. Ela representa a questão da expansão dos direitos do homem, que vai mais tarde desenrolar-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo após a Segunda Guerra Mundial. E ela representa, por fim, a transição do feudalismo para o capitalismo. A Revolução Francesa ela tem essa representatividade e ela influenciou, por fim, o processo de independência das colônias espanholas, inglesas e a nossa colônia portuguesa, o Brasil. Ok? Essa foi mais ou menos para você a nossa ideia passada sobre a Revolução Francesa, esse movimento que marcou a história da humanidade, a história do Ocidente. Até a próxima aula, se Deus quiser.